Bom dia a todos, a todas e a todos. Estamos aqui com mais um Saco de Gatos, agora numa sequência de sacos de gatos que falam sobre ciência, que na editora é um assunto que a gente leva bastante em consideração. A gente adora falar de ciência e adora publicar livros que pensem a ciência, historicamente, sociologicamente, criticamente, a história da ciência e dos cientistas, enfim. E agora, hoje, a gente vai falar com o Pedro de Azevedo Nunes, do livro que ele acabou de publicar pela editora, que é A Medicina entre a Vida e a Utopia, ao compasso da ética da responsabilidade, de Hans Jonas. Pedro, bem-vindo ao Saco de Gatos, é um prazer falar com você sobre o seu livro. Voltaremos depois da vinheta. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo certo. Muito bom estar aqui com vocês, falando sobre o livro. É muito bom falar sobre o livro. Pedro, primeiro eu queria saber como foi que você, que é médico, enfim, resolveu fazer esse trabalho. Como isso se alinha com a sua vida de cientista e médico? Então, Joana, eu sou médico, como você disse, eu sou médico atuante, né, e vivo de perto, né, muitos dilemas éticos que a medicina enfrenta, né, especialmente a medicina munida da tecnologia avançada, né, da tecnologia biomédica, que vem num ritmo avassalador, né? Num ritmo que muitas vezes deixa a reflexão ética atrás, né? Para trás. E então eu fui buscar na filosofia de um grande pensador da tecnologia, que é o Hans Jonas, né? Que é um filósofo aí do século XX, né? Que faleceu em 1993 e pensou muito sobre as consequências da tecnologia, desta tecnologia que nós usamos, né, que já é realidade no nosso dia a dia. E ele, inclusive, se dedicou bastante à reflexão sobre a aplicação médica da tecnologia. Né? Existe um livro dele, talvez um pouco menos conhecido, que se chama Técnica, Medicina e Ética, no qual ele justamente se debruça sobre implicações técnicas, implicações éticas da tecnologia biomédica, né? Temas bem práticos, né? E hoje em dia, a ética na medicina é uma questão muito importante, né? Porque a tecnologia avança, os procedimentos avançam e a genética avança, enfim, tudo avança, mas como pensar esses avanços respeitando, enfim, as pessoas e respeitando uma humanidade, né? Isso eu acho que é uma das questões principais, não é? Sim, Joana, realmente as questões as questões que se colocam hoje, elas são muito assim, até impensáveis até pouco tempo atrás, né? O que nós conseguimos em termos de suporte de vida, é, de, de, de prolongamento da vida, é algo assim impensável até há pouco tempo, né? O que nós temos de possibilidade de realização de diagnósticos, de intervenções, são coisas para as quais nós não estávamos preparados, né? O impacto disso não tinha sido antevisto, né? Então, hoje em dia você precisa refletir sobre é, a possibilidade, por exemplo, de é, fazer o diagnóstico de uma doença para a qual nós não temos um tratamento eficaz ou que não tenham
não vai trazer um impacto na qualidade de vida. Qual é a vantagem de se fazer esse diagnóstico, né? Ou mesmo tratamentos mais agressivos, que podem eles mesmos serem tão ou mais danosos do que a doença que eles visam combater, né? Então, são questões novas que não estão contempladas na ética médica tradicional, né? A ética médica tradicional, ela se pauta muito na preservação de uma autonomia legal, né? Mas ela não leva muito em consideração valores mais subjetivos ou valores mais ligados à dignidade humana, né? E muitos desses valores estão sendo postos em xeque pela tecnologia biomédica atual, né? E eu tinha a sensação de que a ética médica, fundada no princípio da autonomia, beneficência, maleficência e justiça, ela não dava conta não contemplava essas questões, né, de essa preservação da dignidade humana, essa preservação de valores mais profundos do que é uma vida de qualidade, do que é uma vida boa o suficiente para ser vivida, né? De uma certa maneira, eu acho que a tecnologia avançou mais do que o pensamento sobre o que ela é possível fazer para o ser humano ou não, né? Então, enfim, a tecnologia foi e a gente parece correr atrás um pouco de pensar o impacto disso na vida humana, não é mesmo? Sim. Por isso que esse livro é tão interessante para a editora, né? E uma ideia de falar de uma filosofia da vida, não sei, uma filosofia da própria vida. É interessante isso, eu achei o livro. E eu queria que você explicasse um pouco quem foi o Hans Jones, né? Você começou a explicar, mas podia falar um pouquinho mais. O Hans Jonas, ele é um dos filósofos brilhantes ali do século XX, né? Ele foi um dos famosos estudantes, alunos do Martin Heidegger, né? Que foi um grande nome da filosofia do século XX, apesar de ter tido sua imagem maculada pela sua aproximação com o nacionalsocialismo alemão, né? Apesar disso, ele, ao lado de Hannah Arendt, de quem ele era amigo pessoal, né? Karl Jaspers, vários nomes de peso do pensamento do século XX foram discípulos do Heidegger, né? E o Hans Jonas, ele foi muito crítico ao Heidegger, né? Ele se colocou pronto, ele era judeu, foi perseguido pelos nazistas e se colocou frontalmente contra, né? Inclusive se engajou militarmente na Segunda Guerra, né? Ele lutou numa divisão do exército britânico contra os nazistas e no campo de batalha, né? Ele começa a pensar a sua filosofia original, né? Ele começa, até então ele tinha se dedicado a questões relacionadas ao pensamento gnóstico, né, uma corrente aí mística do começo da era cristã, mas eram trabalhos que ainda eram bastante ligados à tradição do Heidegger, fenomenológica, né? E a partir de então, a partir da Segunda Guerra, ele começa a pensar sobre os impactos da tecnologia na vida, né? Então ele se convoca, ele faz essa guinada para uma filosofia da vida, né? Como você bem falou, Joana, a partir ali das cartas que ele começa a escrever para a esposa a partir do campo de batalha, né? Surge ali o que ele chama de uma biologia filosófica, né? Ele lança um olhar sobre a vida e isso vai ser a base da sua ética depois, vai ser uma ética que questione os impactos da tecnologia, as violências que a tecnologia faz à vida, né? Ele mostra que
que o homem, quando ele se torna essencialmente tecnológico, quando ele passa a olhar a natureza não como um ser digno em si, mas sim como um objeto para sua manipulação, um objeto passível de compreensão meramente matemática, geométrica, quando ele perde essa reverência pela natureza, esse respeito pela natureza, o homem começa a colocar em risco a dignidade da natureza e a sua própria dignidade, porque ele, ser humano, é também parte da vida, né, do todo da biosfera. E como você, enquanto médico, chegou nele e pensar esse tema da ética? Bom, o cardiologista, eu acho que dentro da medicina é o que trabalha com a coisa mais metafórica da vida, que é o coração. Ainda que trabalhe com o próprio coração, ou seja, uma coisa bastante física, o coração também é metáfora para a vida humana, né? E para os sentimentos humanos. Então, queria um pouco que você falasse isso, porque às vezes a medicina tende a ficar um pouco técnica e esquecer que a pessoa é uma pessoa. Sim, é muito fácil se deixar levar, né, pela tecnologia. O Hans Jonas estudou bem isso, ele descrevendo que a tecnologia, uma das características dessa técnica moderna ou tecnologia, é que é esse movimento autônomo, né? Então, apesar de nós termos o pretexto de desenvolver a tecnologia para superar as dificuldades da vida, né, para tornar a vida mais fácil, apesar disso, em determinado momento, ela nos convoca para um movimento autônomo dela, né? Então, um exemplo corriqueiro no nosso dia a dia, um smartphone, por exemplo. O telefone celular móvel foi desenvolvido para superar a dificuldade da comunicação humana. Porém, hoje em dia, ele se tornou, ele mesmo criou necessidades, né? Então, nós que passávamos, que só usávamos o telefone para conversar, hoje em dia a gente usa o telefone para tudo. Você usa o telefone para você não consegue ficar sem ter uma notícia de um grupo de WhatsApp, de uma rede social, a qualquer instante, né? Você fica dependente daquele influxo de informação, né? Então, a tecnologia como que criou uma necessidade, né? Então, ela nos arrasta, e a medicina não ficou fora disso, né? Diante da possibilidade de prolongamento de vida, de novos diagnósticos, você vai executando as coisas sem parar para refletir. Não, sim, mas esse diagnóstico vale a pena? Eu tenho a oferecer um tratamento humano para esse paciente, ou vou trazer um tratamento que só cause sofrimento, ou um tratamento que seja incompatível com os valores do paciente, né? Então, e a cardiologia passou muito por isso, né? Foi uma das, ali na década de 90, foi uma dos setores da medicina que mais conseguiu avanços, né, em termos de resultados práticos, né, nos desfechos clínicos, né? E como isso, enfim, como que esse pensamento sobre a vida e os tratamentos estão sendo encarados dentro da cardiologia hoje? Os médicos e os pacientes arregaçaram as mangas e já demonstram inconformismo, né? Então, existe, eu cito no livro, por exemplo, o movimento Slow Medicine, que é um movimento que teve início ali na Itália, na década de 90, e que se espalhou pelo mundo, que é um movimento que defende uma medicina sensata, uma medicina lenta, uma medicina no ritmo da vida, né? Porque o ritmo da vida não é o mesmo ritmo das máquinas, não é o mesmo ritmo avassalador desse crescimento exponencial da tecnologia. Isso não é vida, isso é matemática, né? Isso
isso é lógica, é matemática. A vida dá o seu passo muito lentamente, naquele experimentalismo, da tentativa e erro. É, e isso, e nós, seres humanos, somos vivos também, nós não somos máquinas, né? Existiu na modernidade a concepção errônea de que o organismo era uma máquina. Descartes, por exemplo, considerava os seres vivos autômatos, né? Eram máquinas mesmo, com várias peças, e a analogia é péssima, né? Porque o ritmo da vida é diferente. A vida, ela é em si mortal, por exemplo, faz parte de ser vivo, aceitar a mortalidade. O homem está com uma grande dificuldade, uma grande estranheza diante da morte. Na verdade, essa estranheza diante da morte não deixa de ser um correlato da estranheza diante da vida. Nós nos distanciamos da vida, nós nos encaramos como máquinas, como processos quantificáveis, mensuráveis, e deixamos de enxergar a dimensão própria da vida. Né? É para isso que o Hans Jonas chama a atenção, né? Para esse testemunho de dentro da vida, né? E não esse testemunho do cientista, esse relato do cientista que descreve processos, né? Processos, medidas, né? Desfechos quantificáveis. Né? Eu mesma, bom, eu estudo história da gastronomia e falo, enfim, estava escrevendo um texto agora sobre o movimento slow food, que veio junto ali com o movimento slow medicine na Itália e tal. E eu me espanto com uma medicina, às vezes, hoje em dia, em que tem uma área da medicina que é a medicina contra o envelhecimento. Sim. Como se fosse possível parar o tempo num momento, ou que envelhecer não fosse uma parte da vida, e às vezes até uma boa parte da vida. Quer dizer, tem as partes ruins, mas tem umas boas partes de envelhecimento. Enfim, o pensamento se clarifica, tem várias coisas interessantes. Mas eu me espanto muito com essa ideia da medicina hoje em dia de uma certa maneira, tornar os homens jovens e imortais, né? Isso é complexo. Bom, mas é um tópico da filosofia há muito tempo também, né? Sim. Mas é algo que, enquanto era mera ficção científica, né, é uma coisa. Agora a gente já está mesmo, a medicina anti-aging é a realidade, né? Há médicos se dedicando a ela, e há muitas pessoas, e há uma grande parte do senso comum, considerando que é uma meta legítima da medicina. E o Hans Jonas coloca essa, dentre outras questões, ele coloca isso. Será que é realmente algo que fez parte do escopo da medicina? Será que a medicina não sempre se caracterizou por uma atitude de respeito diante da vida? O médico entrando ali como um reparador daquilo que já é suficientemente bom, que o ser vivo, a vida ela tem suas limitações, mas ela já é um todo em si, ela tem uma coerência em si, né? O envelhecimento, como você disse, Joana, faz parte do processo biológico, né? Nós não somos máquina. A máquina, ela não envelhece. A máquina, ela quebra e você substitui um componente. Simples assim. O ser vivo, não. O ser vivo, ele desde que você nasce, você está uma contínua substituição, contínuo conserto, reparo dos seus componentes, né? E eles são componentes falíveis, sim, mas essa é a cara da vida, né? Mudar isso significa negar a vida, significa não compreender a vida, e é isso, nesse sentido, que essa violência que o Hans Jonas nos mostra que a tecnologia vem fazendo. E tem um conceito no livro, bem no final, que você fala dele, que é a utopia tecnológica, né? É praticamente um conceito dele.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito também. A utopia, ele dizia que a utopia é o grande fator de sedução da tecnologia, né? A utopia, ela é um mundo maravilhoso, um mundo construído, no qual você teria, por exemplo, o ser humano totalmente livre para das suas atividades habituais, do todo o trabalho braçal, e seria integralmente substituído pela tecnologia, por máquinas, por algoritmos, né? Isso ele mostra, a primeira pergunta que ele faz é: seria isso desejável? Né? Realmente é interessante para o ser humano abrir completamente a mão das suas atividades corporais, por exemplo, do trabalho braçal, né? É possível falar em ser humano de um trabalho que não seja a um só tempo corporal e mental, né? Essa separação, essa dicotomia trabalho intelectual, trabalho braçal, digamos, ela é real, né? Ela pressupõe uma separação mente e corpo que não corresponde à realidade, né? A nossa mente ela é feita do corpo, né? O Hans Jonas leu muito Spinoza, né? E Spinoza dizia, por exemplo, que a mente ela é a mente de um corpo, né? Não existe uma mente abstrata, autônoma, fechada em si, como queria pensar um Descartes, por exemplo, né? A mente ela é feita a partir, tudo que está na mente veio do corpo, né? Ela é o corpo, ela é uma outra forma de entender o corpo. Então, se o homem fica negligencia o seu corpo, se ele menospreza a atividade corporal, né, ele vai empobrecer os seus processos mentais. Né? Não existe nada na mente que não tenha vindo do corpo. Então, se nós empobrecermos as nossas experiências corporais, sinestésicas, nós vamos empobrecer a própria atividade intelectual. E essa é uma ideia muito nova, né? Quer dizer, que a atividade corporal, digamos, depois de uma certa idade também, ela está ligada aos processos de cognição, né? Então, tipo, eu vi várias matérias jornalísticas e tal, não li um artigo científico, mas vi matérias jornalísticas a partir de artigos científicos que diziam que fazer musculação nas pernas tem a ver com a perda, assim, a não desenvolvimento da demência na velhice, enfim. Isso é interessante também. Sim. Então, tudo que não faz parte da lógica da vida, essa separação entre espírito e corpo. Né? Isso é um artificialismo metodológico. As ciências precisaram disso para avançar. O Hans Jonas não é um tecnofóbico, apesar de ter sido acusado por alguns nesse sentido. Ele não é um tecnofóbico, ele reconhece os grandes avanços os grandes bens que a tecnologia trouxe para a existência humana. Ele não nega isso. Porém, nós não podemos pensar assumir que o que é método, né, que é o caso da matemática, a geometria, que isso que foi usado como método seja toda a realidade. Isso não é uma ontologia, quer dizer, isso não explica o que as coisas são. As coisas não são apenas isso, elas não são números, elas não são figuras geométricas, elas são algo diferente. Principalmente quando você fala de vida, você precisa levar em consideração uma dimensão que o matemático não acessa. Né? Bom, Pedro, a gente vai chegando no final. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Saco de Gatos e também
o livro dentro do catálogo da editora, que eu acho que ele conversa com muitos outros autores e que tem um alinhamento com que é interessante. A gente adorou ter você aqui, né? E ter você como autor. Acho que o livro tem os livros têm uma vida, né? A gente joga uma garrafinha no mar e eles vão. A gente não sabe onde eles vão chegar, mas aqui eu sei que eles vão chegar num ótimo lugar, em pessoas interessantes e nesse pensamento que é fundamental, acho que, para os dias de hoje. Então, queria agradecer você demais e esperar você aqui para o lançamento em breve, em agosto, que vai ser muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade da publicação do livro e a acolhida de vocês. Estou muito satisfeito aí com o trabalho da Alameda. Ai, Pedro, obrigado. Então, a gente se vê no lançamento e um beijo nesse frio que está hoje em São Paulo. Obrigado, João. Tchau. Tchau.